Olá, trader, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos fazer o resumo da semana Forex, o que aconteceu de mais importante, tanto na parte de fundamentos macroeconômicos como na parte de técnica. Começando aqui então com o ouro sobre o dólar. Bom, o ouro sobre o dólar, ele está numa tendência principal aqui de alta, um movimento que a gente já vem falando há algum tempo. A alta, então, ela permanece aí forte, né, intacta. No momento, a gente está fazendo mais um impulso de alta após uma breve correção no meio da semana passada. Os fundamentos aqui para o ouro, eles são, primeiro, uma política monetária dos Estados Unidos mais frouxa, né? O Fed baixou os juros em 0,5%. Então, fica mais barato carregar commodities. Política monetária dos Estados Unidos mais frouxa, e isso vai estar afetando os outros países também. Só que no ouro a gente tem também a geopolítica, tá? Fazendo preço, a geopolítica e, principalmente, conflitos no Oriente Médio. Então, aí temos um gráfico do ouro bastante impulsivo, uma alta realmente forte, um belo movimento. Dentro do canal de alta ainda está valendo. Aqui no quadrado amarelo, o movimento da semana anterior, e a gente vê que a partir de quarta, né? Quarta a gente teve uma queda, o número de varejo foi acima do esperado, sugerindo ali que o FED talvez não baixasse 0,5%, mas depois, após a decisão do FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária do FED, a gente teve uma alta aí bem forte no, tá? Então, quarta, vendas do varejo, trazendo um pouco de cautela. O mercado já estava precificando 70% de chances em um movimento de queda de 0,5 ponto percentual. Após a confirmação, o ouro respondeu, tá? E aí a geopolítica também fazendo preço. Vamos agora no euro. O euro ele está lateralizado há algum tempo. Temos uma resistência na faixa de 1,12. Foi uma máxima feita em agosto. Depois, uma mínima no 1,10. Então, encaixotado aí entre 1,12 e 1,10 é o euro. O euro, ele antecipa um movimento de baixa nas taxas americanas, sai de 1,10 em direção ao 1,12, mas tivemos alguns sinais de fraqueza na economia da zona do euro. Inclusive, um dos destaques aqui do vídeo vai ser a queda do par euro sobre a libra. Foi algo que me chamou bastante atenção na semana que passou. Então, saíram aí alguns dados de atividade na Alemanha. Vou pegar aqui para checar. Que mostraram aí fraqueza, né? E pronto, está aqui, ó. O índice ZEW, CEW, não traz novidades na Alemanha, tá? Mas a dimensão da queda era um sinal de alerta. Tá? É um índice aí importante lá na Europa. Então, trouxe sinal de alerta para a economia da zona do euro em relação a uma fraqueza.
Foi aí divulgado logo no início da semana. Bom, na sequência, a gente vai ter aqui o Ien japonês. Bom, o Ien, vou fazer aqui uma leitura, né? Um resumo um pouco mais longo. Ele sai lá do 162, uma máxima bem importante, e veio abaixo do 140, tá? Mas isso já considerando de julho para cá. Então, não na semana passada, a gente teve esse movimento forte da queda do Ien. E isso por quê? O Banco Central japonês começou a se incomodar com a fraqueza da moeda e acabou intervindo no mercado algumas vezes, fazendo então com que essa alta que vinha ocorrendo começasse a parar e até reverter. Tá? Se a gente trouxer o gráfico um pouco mais para baixo, a gente vê os movimentos, né, sinais aqui ó, de intervenção do BOJ, que é o Bank of Japan, tá? E depois ele faz um movimento de subida de taxa lá no Japão. E com isso, a moeda japonesa se valoriza, o par dólar sobre o ien cai, começa a cair. Perde a média dele de 50, linha azul no nosso gráfico, afunda e veio negociando desde então para baixo. Agora vamos chegar nas partes mais recentes aí. O que ocorre? Na semana passada, o Banco Central Americano, como a gente falou, ele baixa a taxa de juros, porém, o dólar, ao contrário do que a gente viu nas outras moedas, no euro e no ouro, o dólar ele aprecia frente ao ien. Tá? Então, o ien, nesse momento, ele não ganha valor, ao contrário, ele até perde. Primeiro, porque essa baixa dos juros já estava descontada, né? O euro foi, mas nem tanto. Quem mais respondeu foi o ouro, né? A baixa das taxas americanas. Porém, o Banco Central do Japão, o BOJ, na sua política monetária, eu considero a política monetária talvez a variável mais importante no Forex, tá? Então, o BOJ, ele manteve suas taxas de juros. O mercado estava esperando por uma alta, tinha um movimento de expectativa de alta. Frustrou, tá? E aí o ien acabou depreciando e o par subiu, né? O USD, Japanese Yen, subiu. Quando ele mantém as taxas, o ien deprecia. E o par sobe. Tá? O par sobe e o ien, só o ien, tá? Ele vai estar depreciando. Então, o Banco Central japonês manteve as suas taxas em outubro, e esse foi o movimento principal, que explica aí a alta do par. E agora, com o meu destaque, a Libra sobre o Ien, o euro sobre a Libra. Tá? Então, aqui foi o meu destaque no Forex nessa semana que passou. O euro sobre a Libra esterlina caindo. Esse par teve uma forte baixa. A gente vê aqui no gráfico, já dando sequência nessa baixa essa semana passada. Então, a gente observa esse movimento baixista. E o que tivemos de fundamento para o par cair? Primeiro, tivemos a
manutenção dos juros no Reino Unido, enquanto na zona do euro houve queda. Então, uma diferença aí de juros mais altos no Reino Unido e mais baixos na Europa. Queda na zona do euro. Enquanto a gente teve que alguns sinais de fraqueza na economia na zona do euro, a gente mencionou há pouco, o índice euro está na Alemanha vindo fraco. No Reino Unido, tivemos o quê? Inflação, ou CPI, do Reino Unido acima do esperado. Inflação mais alta, né? Tanto aí que não houve essa queda lá dos juros. Quando houve a queda dos juros nos Estados Unidos e na Europa, né, não houve a queda no Reino Unido. O Japão esperava uma alta e não houve, e a moeda enfraqueceu, tá? Então, é isso que a gente teve lá na Inglaterra, né, principalmente, e a manutenção de juros. A Libra ela sobe para 1,32 após a divulgação da inflação no Reino Unido, superando as expectativas. E o Banco da Inglaterra, o BOE, para quem não sabe qual é a sigla do Banco da Inglaterra, Bank of England, ele manteve suas taxas em 5%, como a gente falou. Então, assim, esse diferencial de decisões do Banco Central britânico e do Banco Central europeu explica essa queda que a gente está vendo no gráfico diário, e aí o meu destaque do par euro-libra, que é um par, se a gente for reparar, ele costuma trabalhar bem lateralizado, bem em caixote, né? E de uns tempos para cá, com essas sinalizações das economias, veio caindo, tá? Então, a gente rompe fundo do par, perdendo ali o 83, 83,80 hoje, tá? Ele pode caindo bem o par, chama a atenção, buscar a Libra para a gente ver o comportamento dela. Olha só a Libra contra o dólar. Então, a Libra, sim, né? Que é diferente do euro, que estava no caixote do 112 com 110 ou 110 com 112, a Libra não. A Libra está numa tendência de alta. Banco Central americano baixando taxas e o Banco Central britânico não. Então, antecipa o movimento e segue nessa semana. Então, a Libra também é um destaque de alta da semana passada. Aqui é o nosso resumo Forex para você. Tudo de importante que aconteceu semana passada. E essa semana, entre alguns indicadores, o foco vai ficar para sexta-feira, o PCI. O PCI é a métrica de inflação que o Fed gosta. Então, vamos lá, aqui é o índice de inflação do Fed. Tá? Do Fed no sentido que é o que ele gosta de estar acompanhando. O mercado olha muito para o CPI, mas o PCI, índice de preço do PCI, sexta-feira, vai ser o grande evento da semana. Hoje tivemos o PMI, vamos ter aí índices de confiança do consumidor, mas assim, o nosso foco aqui, destaque por conta do PCI. Então, a Libra também em um canal de alta. Ok? Então, assim, fechamos o resumo semanal Forex.
Até o próximo. Aproveite, né? Se você opera Forex, gosta desse conteúdo mais macro, que é o que realmente vai estar mexendo com os pares, né? Os padrões gráficos são importantes, mas o que mexe aí é a parte macro. Então, deixa aí seu like, pode deixar sua pergunta, eu vou responder para você. Tá ok? E se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo Forex. É isso e um abraço.